BBB, quem mais? Clara, Caio, Ana, Davi. Então, vamos dar uma olhada? Alguns materiais sólidos são compostos por átomos que interagem entre si, formando ligações que podem ser covalentes, iônicas ou metálicas. A figura apresenta a energia potencial de ligação em função da distância interatômica em um sólido cristalino. Analisando essa figura, observa-se que na temperatura de 0 Kelvin, a distância de equilíbrio da ligação entre os átomos R0 corresponde ao valor mínimo de energia potencial. Acima dessa temperatura, a energia térmica fornecida aos átomos aumenta sua energia cinética e faz com que eles oscilem em torno de uma posição de equilíbrio média, círculos cheios, que é diferente para cada temperatura. A distância de ligação pode variar sobre toda a extensão das linhas horizontais, identificadas com valores de temperatura de T1 a T4, temperaturas crescentes. O deslocamento observado na distância média revela o fenômeno da... Isso aí, galera, isso aí, acertado. Dilatação, 5B de bola. Por quê? Quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação das minhas moléculas. Ocorre o quê? Um distanciamento. Então, quando eu aumento a temperatura, eu aumento também a distância interatômica. Então, vai ocorrer o quê? A dilatação. Então, é isso daí que está mostrando no gráfico. Quanto maior a temperatura, vocês estão vendo que a distância interatômica também vai aumentando. Então, B de bola. Tranquilo? Dúvida aí? Tranquilo aí, galera? Responde aí. Professor, por que não... Assim, eu fiquei entre B e A. Só que aí eu tive na minha cabeça, eu tive a concepção de que assim se ocorrer esse processo de dilatação, ele meio que perde, tipo, a energia, assim, e logo a temperatura. Então, por isso que eu não marquei. E aí eu marquei a ionização, mas eu fiquei em dúvida, porque eu acho que na ionização é o único que chama a temperatura, né? Que fala que a temperatura é elevada. Enfim, fiquei com dúvida nisso, né? Tá? A ionização é a geração de íons. Então, por exemplo, deixa eu apagar aqui. Nós temos dois processos, né? Vou aproveitar para falar dos dois. Você tem a ionização. Ionização, geração de íons. Então, por exemplo, HCl, ácido clorídrico. Quem é mais eletronegativo? Vamos aproveitar e vamos relembrar a tabela periódica. Quem é mais eletronegativo? O cloro ou o hidrogênio? Answer me, responde aí. Cloro? Cloro é mais eletronegativo, certo? Família 7A, tô mais para a direita da tabela periódica. O hidrogênio está lá no grupo 1, né, em cima do grupo 1, ele é mais eletronegativo. Então, carga negativa para ele parcial, carga positiva para ele parcial. Por que eu estou botando parcial? Porque é uma ligação covalente. Beleza? Aí eu vou pegar aqui peguei o HCl, né? Vou pegar o KCl. KCl. Quem é mais eletronegativo? Cloro ou potássio? O cloro. Cloro também, né? Potássio família 1 ou 1A da tabela periódica, cloro família 7 ou 17. Então, o cloro é negativo, o potássio é positivo. Só que aqui eu não vou botar essa letrinha grega, eu vou botar o sinal propriamente dito. Por quê? Aqui eu estou falando de uma substância iônica ou covalente? Responde aí. Essa aqui, o KCl, é iônica ou covalente? Funções inorgânicas é importante para a estequiometria, que a gente viu lá no PowerPoint, importante para reações inorgânicas. KCl é o quê? Eu esqueci, professor. Vamos lá.
metal, certo? E ametal. Grupo 1 ou família 1 da tabela periódica ou 1A. Ah, então é iônico. Iônico, isso aí, perfeito, perfeito. E como é que eu sei a carga dele? Qual é a dica? Bom, tirando de transição, metal 1, metal da tabela periódica, lá, grupo 1, lá em cima eu tenho 1 ou 1A. O número da família é o NOx daquele elemento. Então lá você tem lá sódio, potássio e os outros da família 1A, todos são mais um. Por quê? Possuem um elétron na última camada, então tendem a perder aquele elétron da camadinha de valência. É o próprio número lá da tabela periódica, da família 1. Então eu não preciso ter dúvida. Galera lá, metais alcalinos terrosos, grupo 1, grupo 2, ou 1A ou 2A. O número é o NOx de todo mundo que está ali. E o cloro? O cloro tem algumas variações, mas na família 7A, você já para pensar, pô, ele é 7A ou do grupo ou 17. Se a tabela periódica que vocês pegarem tiverem lá 17, como é que é a numeração mais nova? Como é que eu sei quantos elétrons ele tem na camada de valência? Ele tem 17 elétrons? Não. Eu vou fazer um macetinho aqui, ó, 17 menos 10, 7. Então eu sei que ele tem 7. Da família 13, que começa aqui no boro, até a 17, se for essa numeração mais nova, como é que eu sei a quantidade de elétrons da última camada? Vou fazer 13 menos 10, 14 menos 10, 15 menos 10, e vou assim até a 17. Então, esse número que eu vou obter aqui da subtração é os meus elétrons na camada de valência. Então, cloro, para completar o octeto, ele precisa ganhar 1. Então, eu vou botar um umzinho aqui e pronto. Vai ficar com 8 na última camada. Esse vai ser o NOx dele. Se for a numeração antiga, mais antiga, o número de elétrons na camada de valência já é direto. 3, 4, 5, 6, 7, já é direto. Assim você tem que subtrair. Então, beleza. Aqui eu tenho uma substância iônica e aqui eu tenho uma substância covalente, formada por uma ligação covalente. Eu tenho um hidrogênio com um ametal aqui. Então, beleza. O que vai acontecer se eu botar essa galera na presença de água? A água vai quebrar essa ligação covalente e eu vou gerar o H+, e vou gerar o Cl-. Beleza? Podem ver que eu não botei o sinal de parcial aqui em cima. Por que eu não coloquei? Porque agora não é mais carga parcial. Essa carga aqui, ela é formada devido à diferença de eletronegatividade do cloro e do hidrogênio. Então, nesse caso aqui, sim, eu tenho uma carga parcial. Quando eu adicionei a água, eu quebrei. Então, eu gerei um cátion e gerei um ânion. Beleza? Olha o termo que eu usei. Gerei. Então, aqui eu tenho uma ionização. E nessa daqui de baixo, já existe uma carga positiva e negativa, o que está falando ali na questão, uma rede cristalina. Então a água vai separar algo que já está estabelecido. Então eu vou fazer o K+ e o Cl-. Aqui ainda deveria botar o símbolozinho de aquoso. Então beleza. Positivo e negativo. Então aqui eu vou ter cátion e ânion. Essas cargas positivas já estavam aqui estabelecidas. Então aqui eu tenho um processo de dissociação, enquanto no de cima eu tenho um processo de ionização, que é geração de íons. Tá? Então isso seria uma ionização. E aqui não está falando em nenhum momento que está quebrando, né? Só está falando que está separando, que está aumentando a distância. Se bem que na letra A ele fala de ionização, né? E na letra C ele fala em dissociação. Tranquilo? Belezinha? É sim.
Então, olha só, vamos lá, número 6. Deixa eu ver qual é a 7. 6. O grafeno é uma forma alotrópica do carbono, constituído por uma folha planar, arranjo bidimensional de átomos de carbono, compactados e com a espessura de apenas um átomo. Sua estrutura é hexagonal conforme a figura. Muito provavelmente vocês têm aí na mão de vocês, aí, ou próximo aí, alguma coisa com grafite. O grafite, ele é o quê? Ele é um monte dessas estruturas aqui de grafeno empilhadas uma em cima das outras. Como você consegue deslocar essas folhas, você vai escrevendo na sua folha de papel. Então, quando você está escrevendo com grafite, o que está acontecendo? As camadinhas de grafeno estão se separando. Então, se você pegar o grafite e for no laboratório, fazer um método da fita adesiva, passa um pouco de pó de grafite na fita e fica colando e descolando, você vai separar mecanicamente essas folhinhas de grafeno. O grafeno tem várias aplicações. Você pode aplicar ele em situações de tratamento de água até eletrônica. Então é um ramo muito vasto. O que ele está perguntando aqui? Nesse arranjo, os átomos de carbono possuem hibridização. Hibridização, galera, às vezes tem uma dificuldade tremenda, porque você tem que avaliar o quê? Os orbitais. Aí você tem que avaliar os orbitais S que estão se ligando, os orbitais P que estão se ligando, e ver se é SP, SP2, SP3. Como é que eu faço? Como é que eu descubro qual é a hibridização dos átomos de carbono? Bom, olha só. De uma forma geral, qual é o macete que eu dou para vocês? Ninguém não vai analisar. Se você analisa dessa maneira, ótimo. Bônus para você. Quando vocês passarem para a faculdade esse ano e forem fazer Química Geral, Química Orgânica 1, vocês vão ver muito mais detalhadamente isso. Vocês vão ver a hibridização através, até alguns casos do ensino médio, mas é aquele pessoal que tem mais facilidade em visualizar em 3D, em visualizar os orbitais. Mas tem um macete para isso daqui. Vocês podem ver que eu estou escrevendo o número 1 aqui em cima. Beleza? Se eu pegar esse 1 e somar com esse 1 aqui, eu acho 2. Olha que conta difícil. Se eu pegar aqui e somar, eu acho 3. Se eu pegar e somar aqui, eu acho 4. O que isso quer me dizer? Bom, se eu tiver um átomo de carbono, eu estou revisando o conceito, tá? Se eu tiver essa molécula aqui, molécula do metano, aí eu te pergunto, qual é a hibridização desse átomo de carbono? Quem arrisca aí? SP3. SP3. Por quê? Olha só, quantas ligações simples eu estou fazendo? 1, 2, 3, 4 ligações simples, né? Também conhecida como ligação que? Sigma, né? Estou fazendo 4 ligações sigmas. Então aqui eu possuo que número? 4. Então a soma dos expoentes me dá a quantidade de ligações sigma ou de ligações simples que eu estou fazendo. Então aqui eu tenho um metano, 4 ligações simples. Aqui deu 4? Não. Então não é SP2. Aqui deu 4? Não. Então não é SP. Então a hibridização desse átomo de carbono aqui é SP3. Tranquilo? E a geometria dela é tetraédrica. Então todos os carbonos que tiverem hibridização SP3, a geometria é tetraédrica. Se eu partir para esse daqui, C dupla C, hidrogênio, 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 hidrogênio. Quantas ligações sigma ou simples eu estou fazendo? Eu estou de boa, vou lá. 1, 2, 3, 4. SP3. Tá certo?
Não. Não, por quê? Acredito que é SC2, porque eu acho que, se eu não me engano, ela puxa ligação dupla, né? Isso, a ligação dupla, eu tenho uma sigma e uma pi. Aqui eu tenho sigma, aqui eu tenho sigma, certo? Então, quando eu analisar a hibridização, eu vou analisar esse átomo de carbono aqui. Depois eu posso até analisar esse, sem problema. Vou analisar esse daqui. Quantas ligações simples ou sigma eu estou fazendo? Eu estou fazendo aqui, ó, 1, 2, 3. 3 ligações sigma. Se eu estou fazendo 3, qual é a que me dá a opção da soma dos expoentes igual a 3? sp2. Então seria um carbono com hibridização sp2. Se eu fizesse a... Não vou dar a geometria para não dar spoiler da questão. Se eu fizesse esse aqui, por exemplo, qual seria a hibridização dele? Eu tenho, ó, ligação sigma, pi, pi e sigma. Aqui também. Vou analisar só isso aqui. Quantas ligações sigma eu estou fazendo? 1, 2. Ou ligações simples. 1, 2. 2. Qual é que me dá 2 aqui no expoente? Esse aqui. Então, esse carbono tem hibridização sp. Beleza? Macete aí, hein? Então, eu vou analisar... Você pode explicar esse último nome, porque você acabou aqui pra mim. Tá. Por favor. O que está acontecendo aqui, né? A gente pegou a molécula do etino. 2 átomos de carbono, uma ligação tripla. A ligação tripla ela é formada por uma sigma e 2 pi. Só que eu tenho essa sigma do hidrogênio também. Quantas ligações simples eu estou fazendo? 1, 2. Só a simples que eu conto. 1, 2. Então esse carbono aqui tem hibridização sp. Por quê? Porque a soma dos meus expoentes aqui deu 2. Então esse cara aqui é o sp2. Beleza? De geometria linear. Tranquilo? Esse daqui eu não vou falar a geometria ainda, porque está pedindo aí na questão. Então, baseado nisso que a gente revisou, qual seria a opção da letra 6? Cuidado que a letra 6, não sei se vocês conhecem o grafeno, né? Mas o grafeno ele tem algumas características especiais, né? Eletrônica, coisa e tal. E o que permite isso, né? Essas propriedades, são os orbitais π que ele possui, permitindo o fluxo de elétrons e tal. Então, qual seria a resposta do número 6? Quem arrisca aí? Posta aí, Clara, Davi, Evelyn, João, Juliana, Rodrigo. Fala, galera. Sem medo de errar. Entre B e C. Os átomos do grafeno, eles possuem uma característica semelhante a essa daqui, tá? Porque aí não está representado as ligações duplas do grafeno. Então o grafeno, ele possui os átomos de carbono dele, guardem isso, possuem hibridização sp2. Em relação à geometria, o sp2 ele é trigonal planar. Tranquilo? Então 6, letra B de bola. Beleza? Professor, pode repetir o que você falou, porque para mim me travou muito. Tá, o grafeno, os átomos de carbono do grafeno possuem hibridização sp2.
essa característica aqui, SP2. E a geometria dele é trigonal planar. Tranquilo? A C não pode ser, porque vocês falaram a C aí, né? Porque a C está falando SP3 alternados com carbonos com hibridização SP de geometria linear. Vai ficar difícil tu fazer um arranjo aí de um átomo de carbono com 3 ligações simples, mais os outros carbonos se ligando, entendeu? Porque isso aí é uma rede. Ele não termina aí onde vocês estão vendo. Ele continua, certo? Então 6, letra B. A 7 também envolve moléculas orgânicas e cargas. Então vamos lá, ó. 10h30, 10h33, eu interrompo para a gente corrigir. Vai lá, galera.